Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Espero que todos estejam com muita saúde, estejam bem e tranquilos. Eu sou o professor Johnny e meu e-mail é esse aqui embaixo. A nossa aula hoje é a aula de número 5. Ela fala sobre a estrutura do planeta Terra. Entre os tópicos da nossa aula temos o planeta Terra, a zona habitável, as camadas da Terra. Entre essas camadas temos a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. E para encerrar, nossa pequena atividade. Vamos falar sobre a nossa atividade anterior? Bem, a nossa atividade anterior ela é composta por 4 questões. Vamos para a nossa primeira. O que é o sujeito ou objeto em uma pesquisa experimental? Bem, o sujeito de uma pesquisa é o objeto da pesquisa. Isso quer dizer que eu tenho que identificar quem ou o que eu vou pesquisar. Ok? Então, se eu vou pesquisar a cura do coronavírus, o meu sujeito é a cura do coronavírus. Se eu vou pesquisar receita de bolo, o meu sujeito é o próprio bolo. Deu para entender? Vamos então para a segunda questão. O que é um plano experimental? Bem, o plano experimental é a elaboração de como será realizado o experimento. Ou seja, é o passo a passo de como é realizado o experimento. Ele é composto por o conjunto de técnicas que eu vou precisar utilizar, o ambiente que eu vou utilizar, a música, a luz, os objetos e a organização desse esquema. Tá? Também é muito importante termos um acompanhamento, seja de um adulto, seja de um companheiro, de um professor, ok? Então, o plano experimental nada mais é do que a elaboração de como o nosso experimento vai funcionar. A terceira questão, ela pergunta o que são hipóteses. Mas, professor, hipóteses? O que raios é isso? Bem, como nós vamos definir hipótese? Hipótese é o levantamento das possíveis soluções para o problema. Então, se meu problema é a falta de água em casa, eu elaboro diferentes casos que podem solucionar esse mistério. Por que está faltando água em casa? Vamos a algumas hipóteses. Hipótese número 1. A CAGES cortou o fornecimento de água do bairro inteiro. Então está todo mundo no bairro sem água durante um certo tempo, né? Hipótese número 2. Eu não paguei a conta de água. A CAGES veio e cortou a água. Bem, como podemos solucionar isso? Eu tenho que levantar hipóteses e formas de provar se elas são verdadeiras ou falsas. Como é que eu provo isso? Aplicando testes. Vamos ver para a primeira hipótese. A primeira hipótese era que o fornecimento de água do bairro foi cortado por um dia ou 2, enfim, está faltando água no bairro inteiro. Eu vou no meu vizinho e pergunto se está tendo água lá. Aí ele diz, olha, está tendo água. Eu vou no segundo vizinho e pergunto, cara, está faltando água aí? Ele diz, não, não está. Então a minha hipótese que está faltando água no bairro inteiro está errada. Bastou perguntar para os vizinhos. Hipótese número 2. Eu não paguei a conta de água
e a CAGES veio e cortou. Como eu resolvo isso? Eu vou olhar os boletos e vejo se eu paguei. Pronto, está aqui que eu paguei a conta da água. Logo, a CAGES não pode ter vindo lá na minha casa e cortar. Então, essa hipótese também é falsa. Logo, a terceira hipótese provavelmente é verdadeira. Há um vazamento na minha casa e por isso eu estou sem água. Como eu resolvo? Eu vou olhar se existem pontos úmidos dentro de casa, ok? Onde possa ter um vazamento. Entenderam? Então, eu determino qual é a causa e determino como lidar, como eliminar com a causa do meu problema. Isso são hipóteses. A nossa quarta questão já foi falada que ela era repetida, então não vamos falar sobre ela novamente. Vamos à nossa aula de hoje? Bem, nossa aula de hoje ela é referente à unidade 3 do nosso livro didático e tem como título Como é o planeta Terra. Ela está prevista nas páginas 80 até 85. O planeta Terra, que conhecemos, ele faz parte do Sistema Solar, tá? Então, o Sistema Solar é composto por uma estrela, o Sol, e diferentes planetas. O Sistema Solar está localizado dentro de uma galáxia. Uma galáxia é um conjunto de sistemas solares. É um conjunto de estrelas. Ok? E nós somos um pequeno pontinho dentro dessa galáxia. A nossa galáxia se chama Via Láctea. Bem, temos diferentes tipos de planetas. Entre eles temos planetas rochosos, que são os 4 primeiros planetas a partir do Sol. A exemplo temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os planetas gasosos, que são os 4 seguintes: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas rochosos recebem esse nome porque são formados por rocha sólida. Ok? Então são planetas de rocha maciça. Enquanto os planetas gasosos, como vocês já devem ter adivinhado, eles são formados por gases. Ok? Então temos ao todo 8 planetas no nosso sistema solar. Antigamente eram 9 planetas. O que aconteceu com o 9º planeta? Ele se chamava Plutão. E ele foi rebaixado a planeta anão. Vocês sabem por quê? Falaremos isso nas próximas aulas. Bem, o planeta Terra ele se formou há bilhões de anos atrás. Tá? Então, inicialmente ele era uma massa enorme de rocha, tá? Derretida. Então, lá era muito quente. Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura era tipo 1.500 graus Celsius. Mas com o passar do tempo, ele foi esfriando, até que começou a aparecer água no formato líquido. Até então, não tínhamos água no nosso planeta, pois a temperatura era muito quente, acima de 100 graus Celsius, então toda a água que tinha no nosso planeta era em forma de vapor. E conforme ele foi esfriando, essa água foi condensando, se tornando líquida, tá? E formando os nossos oceanos, lagos e por aí vai. Então o planeta Terra, como conhecemos hoje, o atual planeta Terra, ele se formou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Ele era uma massa de rocha derretida, muito quente, né? Então dessa forma não era possível ter vida lá, pois a água que estava lá
que é fundamental para a vida, estava toda em formato de gás. Com o passar do tempo, ela foi esfriando, né? Já ela começou a esfriar há cerca de 3,5 bilhões de anos. A água passou a ficar na forma líquida, dando possibilidade à formação de vida no nosso planeta, pois a água é essencial para a formação de vida. Vamos responder um pequeno quiz? Baseado no que nós vimos até agora, quanto tempo a Terra demorou para esfriar até que fosse possível surgir a vida? Bem, vamos lá. A Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. E ela esfriou cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Bem, se ela iniciou em 4,6 bilhões e ela esfriou a cerca de 3,5, é só eu diminuir um com o outro, não é? Vamos ver se é verdade? Então, 4,6 bilhões menos 3,5 é igual a 1,1. Será que essa conta do professor está certa? A Terra demorou 1,1 bilhão de anos para resfriar, até que fosse possível surgir a vida. Ok? Então, a Terra passou cerca de 1,1 bilhão de anos, a partir de sua formação, sem vida. Só rocha e gases. Ok? Vamos seguir adiante. O que é a zona habitável? A zona habitável é a zona ideal onde nós estamos. É a localização onde nem é tão quente e nem é tão frio no nosso planeta. Tá? Dentro do nosso sistema solar, nós estamos numa localização privilegiada. Nem estamos muito próximo do Sol para que seja muito quente, nem estamos muito longe do Sol para que seja muito frio. Tá? Então, os planetas mais próximos do Sol, como Mercúrio e Vênus, são muito quentes, as temperaturas lá são muito altas. Quanto mais próximo do Sol, mais quente é. E os planetas que estão além da gente, além da Terra, eles são mais frios. E cada vez mais distantes, mais frios é o nosso planeta. Ok? Então estamos numa zona privilegiada. Essa zona privilegiada nós chamamos de zona habitável. As camadas da Terra. Bem, camadas da Terra. Nosso planeta ele é dividido basicamente em 3 tipos de camadas: a crosta, o manto e o núcleo. O núcleo ele é formado por 2 camadas: o núcleo interno e o núcleo externo. Entenderam? Então temos basicamente 3 tipos de camadas. Vamos ver sobre a crosta. A crosta terrestre, em alguns locais também é chamada litosfera, ela é a superfície do nosso planeta. Ela é a camada mais externa. Ela possui entre 7 e 70 km de espessura. Espessura é a profundidade dela. Tá? Em direção ao centro, ela possui entre 7 e 70. Mas, professor, como que é entre 7 e 70? Bem, lá na base do oceano, onde é mais profundo, a Terra ali, a crosta terrestre, ela é a camada mais fina. Lá, ela tem cerca de 7 km de espessura. E nas montanhas, que são as partes mais altas da crosta terrestre, lá é cerca de 70 km de espessura. Deu para entender? Ela é formada por rochas e minerais.
E a temperatura é uma temperatura amena. O estado físico da crosta terrestre é sólida. Então, vamos falar sobre o manto? O manto é a parte interna do nosso planeta. Ela vem logo abaixo da crosta terrestre. Ela possui cerca de 2.900 quilômetros e é formada por rocha derretida e um pouco de rocha sólida. O estado físico do manto é parecido com uma sopa. Ele é sólido com áreas pastosas, ok? Então ele é meio que um semi-sólido, é um líquido muito viscoso, ok? E a temperatura é bem quentinha, é cerca de 3.000 graus Celsius. O núcleo é a camada mais interna do nosso planeta. Ela possui cerca de 3.500 quilômetros de espessura e cerca de 6.000 graus Celsius, a temperatura que pode chegar até lá. O núcleo externo, ele é líquido. A parte do núcleo é formada por duas partes: o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo, ele é líquido, formado por metais, tá? É um metal líquido. E o núcleo interno, os sólidos. O que vem a ser litosfera, hidrosfera e atmosfera e a biosfera. Bem, a litosfera, como eu falei, ela também é a parte superior do nosso planeta. É tudo que está aqui sobre o nosso planeta, sobre a parte sólida da crosta terrestre, tá? A hidrosfera é o conjunto de massas de água. Então, lagos, oceanos, tudo isso é a hidrosfera. Mas, professor, e a atmosfera? A atmosfera é essa parte que cerca a gente, cerca o nosso planeta. É formado por gases, tá? As nuvens, né? Vapor de água, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, ok? E a biosfera? A biosfera é esse conjunto, é a parte da vida. A biosfera é formada por conjunto de tudo que é vivo: plantas, animais, insetos, peixes, pássaros. Ok? Todo mundo entendeu? Espero que sim. Mas falaremos melhor dela mais na frente. Ok? Vamos à nossa atividade? Bem, nossa atividade hoje temos duas formas de fazê-la. Ok? Vocês não precisam fazer ela duas vezes. Vocês vão escolher como vão querer fazer a atividade. Bem, junto com a nossa postagem, eu coloquei um link disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, tá? Ele é deixado lá para vocês responderem como as outras atividades. Vocês clicam e respondem lá de forma online. Ou vocês vão ver a mesma atividade, tá? Lá no livro didático. Só que aí vocês vão fazer o seguinte: vocês vão copiar e responder no caderno as questões 1 e 2 da página 85 do nosso livro didático. Lembre-se que lá naquela folhinha do caderno tem que ter cabeçalho, nome da escola, nome do aluno, nome do professor e a disciplina. É importante ter toda essa identificação para saber que é a sua atividade. Mas, professor, eu fiz atividade no meu caderno. O que eu faço agora? Bem, você vai bater uma foto e enviar para o meu e-mail. Qual é o meu e-mail?
está lá no começo da aula e agora está aqui no final. profjohnnyquímico@gmail.com. Tudo ok? Todo mundo entendeu? Você vai fazer uma ou outra. Ah, mas temos uma pequena novidade para nossas aulas seguintes, que é a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronáutica, tá? E Astronomia. Ano passado, nós tivemos 6 medalhas de bronze. Parece pouco, mas foi uma grande conquista para a nossa escola. E esse ano, uma dessas medalhas pode ser sua. Esperamos que seja de bronze, de prata, de ouro, tá? Com o decorrer das aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre a OBA. Para quem estiver interessado, dá um Google, pesquisa sobre o que é a OBA. Ok? Então, até a nossa próxima aula. Muito obrigado por participarem. Não deixem de acompanhar o Instagram da nossa escola, os nossos grupos de WhatsApp. Acompanhem bem o grupo, tá? E se inscrevam no nosso canal, Escola Paulo Salazar, Maranguape. Até mais, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com saúde e se cuidem.